Bem, como eu disse, né, nós temos em Ponta Grossa o Observatório Social, que é produto, felizmente, da organização política da comunidade e que se impõe pela necessidade, porque, infelizmente, o processo político vem se desvirtuando ao longo do tempo. A sociedade tem que se organizar para chamar a atenção dos seus representantes, que eles são eleitos não para se enriquecer na política, não para cuidar dos seus interesses particulares e das suas conveniências pessoais, mas sim para zelar, cuidar, se empenhar pelo interesse coletivo. Então, como o desvirtuamento está indo longe demais, a sociedade se viu na contingência de se organizar. É isso, né, Martonello? Perfeitamente. A tua ponderação foi muito procedente e é uma verdade. Pois é, e Ponta Grossa eu acho que merece, né, os cumprimentos por contar e por estar dando uma demonstração bonita de organização política. Muito obrigado. É o Observatório Social, é o Conselho de Entidades. Isso. Né? Bem, o observatório ele está por hora, assim, né, se concentrando no acompanhamento das licitações. Exato. Né? E vocês não estavam tendo algum probleminha, porque parece que lá na prefeitura não estão gostando, vocês não são muito simpáticos lá. Eu diria que estava dentro de uma normalidade, porque como a gente faz parte de uma rede de observatório, essas informações acabam vindo até nós, né? Não é um privilégio só de Ponta Grossa. Quando você inicia o processo, você é sempre bem-vindo, daí quando você começa o acompanhamento, aí um servidor ou outro entende que você está interferindo no trabalho, e na realidade a interferência nossa não é nenhuma, é somente observar e um acompanhamento. E em caso necessário, de até chamamento de atenção, né? Porque eu lembro quando foi o lançamento, foi lá no auditório da OAB. Perfeito. O prefeito Pedro Busgrau estava presente, discursou, saudou a chegada, né, do Conselho. E o Conselho, então, num primeiro momento, é pedido por bem ali. Certo. Né? Daí, depois é comunicado ao prefeito, e em último caso, a gente bate às portas da justiça. Né? Exatamente. É todo um procedimento padrão que se é adotado em todo o Brasil. Hoje nós já somos uma rede de 58 observatórios constituídos. A ideia deu tão certo e começou a proliferar de uma maneira muito volumosa, que nós tivemos que dar um tempo ao Observatório Social do Brasil, que tem essa tutela de disseminar essa ideia. Olha, só observar, 58 núcleos no Brasil. Hoje, acho que quando o Ponta Grossa foi fundado, nós devia estar na casa dos 40. Isso. Né? Então, Ponta Grossa está num processo, felizmente, repito, reafirmo, avançado. Exatamente. E você observa que cada localidade tem a sua característica própria. Por exemplo, aqui próximo de nós, Telêmaco Borba, o pessoal da maçonaria estão se organizando para isso e já nos convidaram para ir lá fazer uma primeira apresentação, que a gente chama de sensibilização, que está marcado já para o dia 6 de outubro. Nós estaremos lá em Telêmaco dando o exemplo, como é que se faz, para ser criado lá. Certo. Isso, é a questão ali em Telêmaco, é a maçonaria. Nós tivemos também outro fato em Palmas, no estado de Tocantins, que foi os funcionários da Receita Federal que encamparam essa ideia. Aqui em Castro, o pessoal da Associação Comercial e as cooperativas que também estão implantando. Dia 29 agora desse mês, quinta-feira que vem, será o lançamento já do Observatório de Castro. Então a ideia está se proliferando, de tamanho e volume, que dá muita satisfação para todos nós, e tivemos que dar uma segurada para reestruturar todas essas etapas. Aqui, respondendo a tua pergunta, estaria dentro de uma normalidade, porque quando você começa a acompanhar alguns trabalhos e começa a indicar algumas situações que não estão... Incomoda. Acaba incomodando as pessoas de maneira direta e indiretamente, e você passa a não ser bem visto, né? Isso realmente que tem acontecido. Aí é um choque, né? É um choque de cultura, inclusive. Isso. Né? Porque, claro, antigamente era feito daquele sistema, e daí o pessoal que faz a
a licitação se julga senhor absoluto da situação e que como se não devesse satisfação a ninguém. Não, claro que deve, até porque são servidores municipais, não são donos da prefeitura, do estado, da União, são servidores e devem satisfação sim. Eis porque surgiu a necessidade do Observatório Social. Exatamente. Nós tivemos uma observação há pouco tempo de uma pessoa que ela é voluntária do Observatório, que trabalhou muito tempo na Receita Estadual, fazendo esse trabalho da fiscalização, e no sentido de desabafo, eu comentei com ele as dificuldades que está encontrando, ele bateu no meu ombro e falou assim: Ermar, ninguém nunca fez isso em Ponta Grossa. Você precisa entender isso. Então, como ninguém nunca foi verificar, nunca foi acompanhar, essa é uma reação até normal. Claro. E realmente a gente entendendo por esse lado, até dentro de uma certa normalidade. Mas o mais curioso é que a maior dificuldade é da própria prefeitura. Então, a FEPOM, a Autarquia de Trânsito e algumas outras entidades que pertencem ao poder público não têm demonstrado essas dificuldades. A maior aresta realmente facilitam, encaminham dentro dos prazos, fazem questão que você esteja lá. No caso específico da Câmara, por exemplo, o Maurício encaminhou 3 técnicos lá no Observatório, pedindo orientação como é que poderia proceder num certo um processo de licitação que ele iria startar, e até informei para ele que nós não podemos fazer esse trabalho porque eu estaria fazendo o trabalho do servidor público, não o ato administrativo compete a vocês. O que eu posso fazer depois do ato instalado, a gente fazer uma análise e acompanhar junto com vocês para que o procedimento seja de uma maneira mais correta possível. Como implica em muitas informações, eu acredito, e você também deve defender essa tese, de quanto mais participação nossa da sociedade acompanhando, melhor é para o gestor. Porque ele demonstra o quê? Olha, a lisura do processo, eu estou tranquilo, está aqui quem está acompanhando, quem assinou, está aqui as recomendações que têm sido passadas para nós. Não, e hoje o gestor público, ele tem que cumprimentar, saudar e apoiar uma iniciativa como essa, para que 10, 12, 15 anos depois de deixar o cargo, não fique sendo incomodado na sua vida pessoal com ações aí no Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, o Observatório Social vem, inclusive, em favor. Isto. Não está lá para fazer um confronto, não. Exatamente. Só para que a legislação seja cumprida e que a probidade administrativa impere em todos os procedimentos. Não é isso, Ermar? Exatamente. Nós temos um caso que aconteceu o ano passado em Maringá, onde o Observatório fez algumas recomendações para o prefeito imediatamente foi até o Ministério Público e se autodenunciou. Ele se autodenunciou: eu quero aqui registrar que está acontecendo isso, e eu quero que o Ministério Público, dentro da Prefeitura, fazendo uma investigação para mim. Olha, que exemplo. Ele comentou isso conosco numa palestra que ele esteve recentemente, e isso demonstra a lisura. O prefeito é o Silvio Barros II, né? Sim, eu conheci, inclusive, o pai, o saudoso Silvio Barros, né? O irmão Ricardo Barros, secretário de Indústria e Comércio do Estado, foi deputado. Certo. Olha que exemplo. Até porque o Observatório Social nasceu em Maringá. Começou lá. Nasceu em Maringá. Né? Uma outra observação que o Silvio fez para nós, devido a essa ação da sociedade estar acompanhando a questão dos processos de licitação, a prefeitura, a gestão passou a ter uma maior credibilidade. E com isso, os inadimplentes começaram a botar em ordem os seus pagamentos. Então, o índice que ele tinha de 20 e poucos, 22%, 23% inadimplência em IPTU, acabou fechando esse ano de 2010 com 8%. Olha só. Então, houve um acréscimo dentro dos seus tributos, justamente agregado ao valor que o Observatório está dando na gestão pública. Uma outra observação: o Silvio também abriu a possibilidade do controlador interno, que é uma figura que precisa estar no dia a dia. É uma figura nova também, né? Uma figura nova. Isso. O Silvio pediu para o Observatório fazer a indicação desse gestor. Aí nós recorremos, no caso de Maringá, na UEM, e a UEM encaminhou um professor na área de Direito que está lá trabalhando como o controle interno da própria prefeitura. Atitude inteligente do Muito prefeito. Inteligente. Olha, venho aqui me ajudar a fiscalizar.
eu vou fazer, não sei se eu estou fazendo errado, a estrutura é grande, e eu preciso que vocês me ajudem a fiscalizar. Nada mais justo. É claro, esse é um papel fundamental, porque imagina que o gestor público não precisa ter alguém lá poder aplaudir, nem dizer que está tudo certo, né? Acho que não é esse papel. O papel desse controlador é justamente ao contrário, tem que estar do lado do prefeito, apontando as possíveis irregularidades e recomendando isso, aquilo que você falou, senão vai ter problema daqui 12, 15 anos na questão legalidade. Bem, você disse então aí a FEPOM, a autarquia, imagino que a CPS aí também facilita. E daí então a administração direta, a prefeitura, que ainda a engrenagem está meio enferrujada lá. Talvez pelo tamanho, né, da estrutura, uma estrutura já muito robusta, e pelo volume de informações que trafegam ali no dia a dia, há essa interpretação que há uma interferência nossa, né? Então, você vai lá poder acompanhar uma licitação, você é sempre bem-vindo, mas na situação que eles querem, você pode acompanhar lá. Mas lá eu não tenho acesso às informações que estão trafegando aqui na mesa, né? Isso, não tem como manipular isso. Daí você questiona, não, mas está acompanhando, não tem nenhum problema. Está sentado lá no fundo da sala. Mais ou menos isso. Pois eu acho que você citou aí o exemplo do prefeito de Maringá, que pode ser seguido aqui por Ponta Grossa, quer dizer, chama, porque a licitação é pública, então não há nada para se esconder. Quer dizer, ótimo que possa o observatório participar para garantir, né, a lisura, a transparência, tanto quanto melhor. Exatamente. Né? Então, de repente, os próprios vereadores pedirem isso, a própria administração, o próprio prefeito, né? Porque eu lembro, repito, que ele esteve na inauguração e saudou o surgimento do Observatório Social. E é um trabalho, que nem você falou, claro, há um choque cultural porque ele é novidade, né? Ele nunca existiu. Mas dentro da associação comercial e entre a própria equipe, há esse espírito de disposição, de levar para frente essa consciência desse papel importante, né, de prestar serviço à sociedade. Correto, Adair, você falou muito bem. Nós temos ciência de que o observatório vai ficar permanente e é um trabalho que vai crescer daqui para frente. E o gestor passa. Então, se você está encontrando alguma dificuldade, algum obstáculo nesse atual gestor, quem sabe o próximo vai melhorar mais ainda para nós essa acessibilidade. O ano que vem é um ano eleitoral. Exato. Nós iremos propor para todos os candidatos um compromisso. Eu acho que vai ser um marco. Isso. Vai ser um marco, né? O Conselho de Entidades vai ser um marco, porque os candidatos vão ter que assumir esse compromisso. Exatamente, né? Exatamente. Você estava falando que vocês vão reunir para pedir o compromisso deles facilitarem. Facilitarem, exatamente. Na realidade, nós não temos ainda uma lei brasileira que trata especificamente de todas essas questões. Então, foi criada agora uma conferência chamada Consocial, que será realizada em âmbito nacional o ano que vem, em maio. Aqui em Ponta Grossa, onde estará acontecendo essa conferência agora na primeira semana de novembro, onde a sociedade organizada civil, que é composta praticamente de 60% das pessoas e 40% é pública. Então é uma oportunidade interessante, inteligente, para que todos nós possamos esclarecer o que nós precisamos. Então, por isso eu faço aqui, aproveitando a oportunidade que está nos dando, de fazer um convite. Então, eu preciso das lojas maçônicas, os Rotary, os LAI, a universidade, os estudantes, as ONGs instaladas, todos estarem presentes lá para poder dizer, olha, como é que nós queremos o acompanhamento dos gastos públicos, como é que nós queremos o acompanhamento da gestão? Nós queremos dessa maneira. Vai ser colhida essas informações, vai ser levada para um momento no Estado, que é o ano que vem, no mês de março. Vai ser na primeira semana de novembro aqui. De novembro, exatamente. Certo. Já no dia 13 agora de outubro, vai acontecer na Ordem dos Advogados, aonde nós estaremos trazendo o secretário de controle interno do governo do Estado e também um consultor do próprio CGU, que vai estar aqui esclarecendo para toda a sociedade, diria uma
pré-agenda para esse A congresso. CGU é a Controladoria Geral da União. Exatamente. Certo. Que tem a incumbência, através de um ato do próprio presidente Lula, antes dele sair, que ortogou a CGU fazer essas discussões. Mas eu vou fazer uma sugestão aqui. Como observatório é um organismo que nasceu de baixo para cima, e aí funciona, porque de cima para baixo não vem, isso, né? Que tal se estudar essa legislação para se criar primeiro no âmbito municipal? Sim. Aí vai para o âmbito estadual e depois para o âmbito nacional. Então, nessa conferência, já poder constar do tema da conferência, né, aí os nossos advogados, da Ordem dos Advogados, os acadêmicos de direito e a sociedade, que nos falou de modo geral, né, propor sugestões e nós podermos fazer aqui um projeto em Ponta Grossa como contribuição aí, a essa grande ideia aí. Exatamente. O papel fundamental seria isso, e em tese, como é que se dá o acesso público a documentos. Isso. Né? Isso foi discutido a nível do governo federal agora, o ano passado, está chegando já nos estados e no município. Nós precisamos ter uma legislação própria, o próprio município deverá, se for acatado essa sugestão, propor ao executivo que determine como é que deve ser esse acesso ao... Discipline. Porque a lei existe, todo mundo tem direito à informação. Tá bom. Vai você lá perguntar, escuta, eu quero saber quanto é que tem na conta do Banco do Brasil da Prefeitura. Você sai de lá, com certeza, né? Apedrejado. Tem um inconveniente. Mas tem muitas prefeituras que já estão fazendo esse trabalho.